Lista da semana. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva o economista e professor da FAAP, Faculdade Armando Álvares Penteado, professor Eduardo Mectarian. Muito obrigada, professor, pela presença mais uma vez. Obrigado. Bom, começamos um novo ano que vai ser marcado por muitos desafios, né, professor, na política, na economia, com reformas. O que a gente pode prever e que mensagem que a gente pode dizer para o produtor rural que está assistindo a gente para esse 2018? Eu gostaria de dar a melhor mensagem possível, mas é um ano eleitoral 2018. E nós temos reformas que ainda não foram aprovadas no Congresso brasileiro. Uma delas, que todo mundo está cansado, inclusive, de discutir, é a reforma da Previdência, essencial para o país, né? Em função dos gastos que nós temos com a Previdência. Né? Esse é um ponto importante. A reforma política também é muito importante. Vai depender também, eu creio que a reforma política, no sentido de que nós esperamos uma renovação no Congresso bastante firme. Em não acontecendo essa renovação, eu creio que a reforma política vai ser uma meia reforma, não vai ser aquela que todo mundo deseja. E uma reforma muito importante para o empresário, para o agronegócio, sem dúvida alguma, a cadeia tributária no país. Essa precisa ser discutida mesmo a fundo e fazer uma reforma com R maiúsculo. É verdade. Porque nós estamos cansados de meias reformas no Brasil, empurrando para a frente, né, para os próximo governo, para a próxima equipe econômica. Não, nós temos que liquidar isso antes que termine o ano de 2018, com eleição ou sem eleição. É verdade, professor, é um grande desafio pela frente, né? Bom, a gente sabe que o agronegócio é o grande responsável também pelo superávit da balança comercial. A gente vem a cada safra tendo resultados melhores e colabora também para o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do país. Que previsão o senhor faz agora para esse ano também? A gente vai ter crescimento melhor do que 2017? Bom, em termos gerais, vamos partir do princípio que o agronegócio permaneça estável. Em permanecendo estável já é um ganho para a economia do país, que nós estamos muito dependentes do agronegócio e eu acho que ele deveria ser olhado com mais carinho, inclusive, em função dessas linhas de financiamento, crédito rural e assim por diante. Deveria ser olhado com mais carinho. Por outro lado, o agronegócio impulsionando o PIB do país, né? Vamos dizer que a produtividade brasileira na indústria melhore, porque há 5 anos consecutivos essa produtividade vem caindo, né? E o câmbio não é culpado de aumento ou de redução de produtividade, e sim os custos de produção que são muito elevados para o industrial, né? Nós temos um custo Brasil muito elevado, que vai desde a ponta da produção até o escoamento do produto no porto, né? Ao seu local de destino. Isso precisa ser também resolvido. Agora, um dos pontos importantes nós já fizemos, estamos fazendo com bastante eficácia, que é a estabilidade econômica. Inflação baixa, juros em queda, isso nós estamos conseguindo. A outra ponta é o crescimento econômico. Então, acredito que 2018 sejam elencadas medidas que alavanquem o crescimento econômico brasileiro. Muito bom. E taxa de juros, professor? A gente encerrou 2017 com taxas a 7%, né? Um patamar aí mais baixo da história, né? Desde que foi medido. Para 2018, será que isso continua? Olha, ele deve cair, mas eu não espero grandes quedas, não. Tudo vai depender do comportamento da inflação. E, como eu disse, um ano eleitoral é sempre complicado, porque a torneira do governo abre em profusão, então os gastos públicos aumentam, né, para atender os requisitos e as demandas dos congressistas, né? Então, isso vai ter um impacto bastante grande na inflação. Então, eu vejo um Banco Central cauteloso, tem agido de forma, diria, muito firme, muito correta, inclusive na condução da diminuição da taxa de juros. Essa cautela deve continuar, sim. É preciso entender que uma queda bruta da taxa de juros nesse momento não é recomendável. Também não é recomendável que seja feita a conta-gotas.
Então, obviamente que o Banco Central tem dosado espetacularmente essa queda na taxa de juros. Eu acredito que ela deve cair mais um pouco, sim, o ano que vem. Puxa, agora a gente viu em alguns momentos em 2017 a política um pouco descolada da economia, né? A gente viu algumas notícias lá bombardeando a parte política e a economia estava ali firme. Sim. Será que esse ano vai ter um pouco mais de ligação? Acho que aquilo que acontecer na política vai ter um impacto maior na bolsa, no dólar? Sempre vai respingar, sempre. Porque uma troca de governo pode ou não implicar numa troca da equipe econômica. Verdade. O mercado olha com bons olhos, ele vê com bons olhos essa equipe econômica, bastante ativa, bastante, eu diria, conceituada no mercado, desde o ministro da Fazenda e todos os demais, presidente do Banco Central e assim por diante, a diretoria do Banco Central, o Copom, todos esses elementos têm contribuído para a queda da inflação, para passar à sociedade, de uma maneira geral, um contexto de credibilidade e confiança na condução da política econômica. Esses são fatores importantíssimos para qualquer tipo de política econômica dar certo no país. É preciso que o mercado e os agentes econômicos acreditem nas decisões de política econômica do governo. Então, a troca de governante vai esbarrar muito naquela pessoa que ganhar. Será que ela dará continuidade a esta política? Mudará? Isso o mercado está atento. Então, esse tipo de situação pode sim respingar no mercado. Você veja que cada notícia favorável que sai da economia, a Bolsa responde positivamente, né? E é bastante importante que socorra. Vamos torcer que continue essa política econômica. Né? Tá certo, professor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora, né? Os produtores rurais aí em algumas regiões já começam a colher a safra agora em janeiro, também em fevereiro. Em relação a dólar, em relação à própria política, o que eles podem aguardar, a política econômica, eu digo, para esse ano? Que mensagem que o senhor deixa? É otimismo, é cautela? O que a gente pode dizer? Eu vejo uma equipe econômica forte, coesa, em consonância com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, todos estão trabalhando junto. Essa política não vai mudar, não vai mudar até a eleição, até o novo presidente ser eleito. Então, eu creio que tanto o agronegócio quanto o setor industrial deve pensar de forma otimista o ano de 2018, a menos que haja um cenário internacional que ocorra algum respingo na economia brasileira, nas exportações de commodities nossas, né? E aí também, eu diria, alguma coisa forte no cenário interno, também político. Em não havendo essas circunstâncias, tudo ou mais constante, como nós gostamos de dizer em economia, nós devemos esperar um 2018 mais favorável do que 2017. Claro, desejando que a reforma da Previdência seja a primeira reforma a ser aprovada logo no início do ano para aumentar essa confiança, essa expectativa dos agentes econômicos da sociedade como um todo. Tá certo. Então, mensagem de otimismo, professor. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Até a próxima. Obrigado.